Entendeu? Toda aquela estrutura é eu e você. Templo do Espírito Santo, onde existe aqui em nós o átrio, o Santo dos Santos, que é o nosso coração, onde habita o Senhor Jesus Cristo, no coração, o Espírito Santo. É este templo que tem que estar adorando, jubilando continuamente ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Agora vamos analisando aqui mais esse texto. O versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Está se falando de júbilo, está se falando de cânticos. Na minha presença vocês entram cantando. Muitos crentes não gostam de cantar, né? Muitos crentes não gostam de cantar. Parece que é uma coisa enfadonha, mas Deus quer que nós cantemos a Ele. Lá no céu é contínuo louvor. Lá no céu é contínuo louvor, cantando, exaltando o Senhor. Porque o povo de Deus é assim, estamos diante do Rei. Santidade. Querido, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos com essa fé. No versículo 3, esta palavra, no comecinho do versículo, existe um verbo aí. Que palavra que é? Saber. Agora nós vamos entender uma coisa. Cantar, jubilar o Senhor, mas tem que fazer isso com conhecimento. O Senhor só aceita louvor, cânticos, adoração, se for com conhecimento. Por isso que o texto fala assim: saber, olha, cante com júbilos, celebrar com júbilo ao Senhor, apresentar-vos diante dele com cântico. Ponto. Mas saber que o Senhor é Deus, Ele vai delineando algumas coisas. Ou seja, cultuar, celebrar a Deus com conhecimento. Essa é a celebração que Deus quer. Com conhecimento. Conhecimento de quê? Primeiramente, queridos, a celebração que o Senhor quer é quando nós precisamos conhecer quem é Deus. Quem é Deus? O texto fala: o Senhor, saber que o Senhor é Deus. Nós não temos condições, irmãos, de avaliar. Aqui pelo original fala em Yahvé. Eu já muitas vezes ensinei para vocês que essa palavra Yahvé, que não é assim que se pronuncia também, do jeito que eu estou falando, é a maneira como nós falamos. Mas os judeus, o sumo sacerdote, que uma vez por ano ele pronunciava esta palavra, que é de fato o nome de Deus, que significa soberano, todo-poderoso. E ele está dizendo: este é Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é Senhor. E diz aí: foi Ele quem nos fez e dele somos. Ou seja, quem é esse Deus? Para eu celebrar o Senhor, para nós estarmos aqui cantando e adorando e falando com Ele, nos alegrando, precisamos estar fazendo isso na consciência de que eu sei quem é esse Deus. Eu preciso conhecer Deus. E quando fala também a palavra, o verbo saber, queridos, é uma ideia de estar continuamente descobrindo Deus. Continuamente, é um exercício contínuo de estar conhecendo todo o tempo e descobrindo Deus. Sabe como é que nós vamos descobrindo Deus? Alguns irmãos aqui vieram contar alguns testemunhos. É isso? Antes de acontecer o que aconteceu com vocês e com todos nós, que hoje proporciona um testemunho, você conhece mais a Deus do que antes disso, sim ou não? Amém? Lindo? Você conhece mais a Deus depois. O Wilson passou lá, né? Tá, aquele negócio, né? A irmã também, né? É assim, irmãos. Deus proporciona isso. Não vamos ficar correndo atrás disso, não. Né? Senhor, não dê uma aprovação aí para eu te conhecer. Não existe isso, né? Deixa eu passar no meio dos tiros aí para acontecer nada comigo. Não é isso. Mas o conhecimento de Deus maior é de fato na sua palavra. É a dedicação à palavra, é obedecendo, eu lendo, estudando, tendo prazer, obedecendo. Mas olha só, o texto fala: saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez seu povo. Ou seja, quem é esse Deus que eu estou adorando?
Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, pastoreio. Ele está cuidando de mim, Ele está me guiando na sua imagem. Ele está constantemente me guiando na sua imagem, que é a imagem de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29, nós estamos sendo formados na imagem de Cristo. Amém, igreja? Imagem de Cristo. Estamos sendo formados assim. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Isso é porque esse Deus que eu estou adorando, Ele me faz isso. Ele me pastoreia dessa forma, que me conduz na sua imagem, na sua santidade. De quem é esse Deus que eu estou adorando? É um Deus ético, é um Deus que tem santidade de conduta, que não muda e me conduz dessa forma, querendo que eu seja também ético, a ética da Bíblia, a ética de Deus, a ética da conduta, a santidade de conduta. Esse Deus Santo é que tem que estar na minha consciência quando eu chego para adorar. Ele é o meu Senhor, não existe outro, só Ele. Não existe nada maior, não existe uma situação, não existe algo concreto, não existe um sucesso, não existe um sucesso, por mais que eu tenha ânimo, um sucesso que eu atinjo na vida, que me causa uma motivação tão grande, Ele é muito maior do que isso. Glória a Deus, igreja. Celebrar como Deus ao Senhor, celebrando a Deus com conhecimento. Quem é esse Deus? A celebração que o Senhor quer. Ele quer que eu celebre conhecendo e tendo experiência com Ele. Amém? Outra coisa, celebrando a Deus com conhecimento. Versículo 4 diz: entrai por onde? Entramos no templo pelas portas, né? O templo tinha 3 portas principais, o templo lá de Salomão, Jerusalém. Uma voltada para o ocidente, não, uma voltada para o oriente, uma voltada para o norte e outra para o sul. O lado do ocidente é justamente o lado que ficava os santos, o Santo dos Santos, o altar, toda aquela estrutura. 3 portas principais para entrar no átrio daquele templo. E aí o povo entrava, né? Em vez de centenário entrando naquele tempo, vamos colocar aquele centenário lá no Antigo Testamento, entrando por uma das portas, cantando celebrai a Cristo, celebrai, né? Como é que é? E ó, tá longe, hein? Passar nem no outro. Né? Faltando conhecer mais o Senhor. Mas o texto fala o que significa isso. No templo de hoje, que é o templo do Espírito Santo, os irmãos precisam conhecer, celebrar ao Senhor com júbilo, conhecendo Deus e conhecendo também o acesso correto a Deus, o acesso certo. Só se entrava no templo pelas portas. É lógico isso, né? Tem novidade aí? Não. Mas os muros eram muito altos. E tinha uma estrutura no muro que, se alguém quisesse subir, vamos imaginar que milhares e milhares de judeus querendo entrar ao mesmo tempo, as portas não iam caber, né? Ou não iam ser o suficiente. Aí vamos botar a escada, vamos pular pelo muro, vamos passar pelo muro, né? Não ia dar não. Ia se machucar, ia cair, não ia conseguir adorar, ia virar um tumulto. Templo do Espírito Santo somos nós. Se esse texto é válido para hoje, e ele é, porque a palavra de Deus inspirada, as portas, você vai saber o que é. Se o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, Jesus disse certa ocasião: eu sou a porta. Amém? Só se adora o Senhor entrando uma adoração no templo do Senhor
pela porta que é Jesus. Não é pelo muro. Será que alguém tenta adorar pelo pulão do muro? Tenta, muita gente. Por exemplo, muitas pessoas querem falar em Deus, graças a Deus, e eu quero também orar ao Senhor, orar a Deus, mas tem uma vida totalmente corrupta, que não tem nada a ver com Deus, mas quer adorar. Isso significa pular pelo muro e não entrar pela porta que é Cristo. A porta que é Cristo, para entrar na adoração, ela tem confissão, tem perdão, tem humildade. Sim ou não, irmãos? Muitos crentes querem adorar o Senhor e não tem perdão, não trata bem as pessoas, não tem considerações, não tem tolerância, tem uma série de coisas na sua alma, na sua vida, que carrega, é um peso tremendo, é uma influência do mundo em tantas coisas. Não vou dizer nem coisas imorais assim, de sexo, nem vou entrar nessa área, mas algo que mexe muito com a ética, mas principalmente falta de perdão, falta de comunhão, umas coisas assim, e daqui a pouco quer adorar ao Senhor, quer orar ao Senhor. Isso é pular pelo muro, porque se for pela porta vai ter que renunciar a essas coisas e aí entrar e adorar. Precisamos adorar, celebrar o Senhor conhecendo Deus. Temos que entrar pelas portas. Quem aborda é Jesus. Quando se fala em Jesus, eu me lembro que eu penso que quando se fala em Jesus, me vem no coração o quê? Morte. Morte por causa do pé. E aí me vem também eu morrendo na cruz de Cristo. Sim ou não? Quando eu penso nas portas que é Jesus, vou adorar o Senhor, eu tenho que entrar assim, queridos, com louvor, com confissão, com humildade, com arrependimento, o tempo todo, porque esse culto, esse júbilo é o tempo todo, porque eu sou o templo do Espírito Santo, e Ele está continuamente comigo, eu tenho que estar em adoração desse jeito. Aleluia. Celebrar o Senhor, glorificando o Senhor, mas tem que conhecer. Quem sabe também quando é que nós queremos celebrar o Senhor, entrar em adoração pelos muros e não pelas portas, não pela porta que é Jesus. Quando nós muitas vezes queremos cultuar e o culto acaba sendo entretenimento. Nessa época, sim, em outras épocas especiais do ano, muitos crentes ficam em busca de onde vai ter um evento, onde vai ter um culto, que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter peça, vai ter cantada. Não que isso, né? Claro, se for com o coração, se for com adoração, se for com entrando pelas portas, evidentemente que vai adorar junto com o Senhor, e o Senhor vai falar no coração, mas muitas pessoas saem com esta motivação. Aí o culto como se fosse um entretenimento. Deus não aceita, não é assim que Ele quer. Onde estiver 2 ou 3, como é que é? Complete para mim o versículo que Jesus falou. Onde estiver ali eu estarei no meio de vós. Isso é culto ao Senhor. Então não importa a quantidade, e não importa o que se faça, a não ser que se faça com o conhecimento de quem está sendo adorado. Qual é a motivação que nós estamos aqui reunidos hoje? Ainda há tempo, se vocês, eu também, às vezes nosso pensamento, nosso coração sai um pouco, né? Lembra de algumas coisas, mas nós estamos reunidos em culto. Senhor, tem misericórdia, perdoa meu coração, conserta a minha vida, né? E assim vai, estou cultuando o Senhor, entrando pelas portas que é Jesus Cristo. Ele morreu. Ele nasceu, celebramos o Natal uma semana atrás, como se quando o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, celebra o Natal, não pode deixar de lembrar também na morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, senão fica incompleto aí a obra, né? A obra tem que ser completa. E tudo isso que Ele fez foi justamente para encobrir, pagar nossos pecados.